Olá, bom retorno às atividades não presenciais. Para matar a saudade dos nossos encontros presenciais, fica aí uma imagem da nossa escola. Esta semana, nosso foco é a biomassa como fonte de energia. Boa parte das informações aqui dadas são do Boletim Energético Nacional 2019 e desta referência que aí se encontra. Vou apresentar algumas informações mais gerais. Temos aqui uma distribuição percentual do consumo de energia no Brasil em 2018 por setores. Observe que a indústria e o transporte juntos perfazem quase 65% do total da energia consumida. A matriz energética normalmente é dividida em energias renováveis e energias não renováveis. A biomassa é uma fonte de energia renovável. Observe que se somarmos a biomassa da cana, carvão vegetal, lixívia, biodiesel, temos quase 33% do total da energia consumida no Brasil vem da fonte biomassa. Esse gráfico e tabela apresentam quem são as outras fontes de energias renováveis que estão dentro daquele percentual de 6,9% do quadro anterior. Observe que eólica e solar estão nesse quadro, porém elas não provêm da biomassa. E estas energias, eólica e solar, representam ainda um percentual pequeno dentro da matriz energética brasileira, apesar do seu grande crescimento nos últimos períodos. Observe que aqui temos o gráfico da matriz elétrica brasileira. É importante diferenciar esta matriz elétrica brasileira da matriz de energia total consumida no Brasil. Apesar da hidroeletricidade representar 12,6% na matriz energética total, nessa matriz elétrica, a hidroeletricidade representa 66,6% da produção de eletricidade no Brasil em 2018. Observe que a biomassa representa somente 8,5% na matriz energética de eletricidade no Brasil. Porém, quando estamos falando de consumo de energia no Brasil pelo setor de transporte, veja que a biomassa tem um peso significativo. Neste uso para o transporte, a biomassa representa 23%, que é a soma do etanol e do biodiesel. Temos aqui uma classificação das fontes de biomassa. Observe que na coluna fonte nível 1 temos a origem das fontes de biomassa. Na coluna fonte nível 2 temos as próprias fontes de biomassa. Por exemplo, a lixívia, que é proveniente de um processo de cozimento da madeira, vem das florestas de pinos no Brasil. O bagaço de cana vem das usinas de açúcar e álcool, ou seja, da agroindústria. Observe a distribuição regional das fontes de biomassa pelo mapa do Brasil. Observe que regionalmente nós temos variações da presença de uma ou outra fonte de biomassa. Observe esse diagrama geral relativo à fonte biomassa. Na coluna da esquerda temos as fontes e os produtos primários dessas fontes. No meio do quadro temos os processos tecnológicos para a conversão da fonte em fonte secundária. E à direita, o nome das fontes secundárias para o consumo final. O tratamento tecnológico da fonte biomassa pode ser tanto termoquímico quanto bioquímico.
Detenha-se um pouco nesse slide para perceber o processo e como, ao final, teremos apenas 3 usos da fonte de biomassa: como fonte de calor, para a produção de eletricidade ou para combustíveis. O uso da biomassa como combustível se deve ao Proálcool. Esse programa foi responsável pela presença da biomassa, particularmente da cana-de-açúcar, como uma fonte de energia no setor automobilístico que movimenta a frota do Brasil. A produção de eletricidade a partir da biomassa chama-se bioeletricidade. A produção de energia elétrica a partir da biomassa no Brasil é pequena. A bioeletricidade no Brasil provém basicamente do bagaço de cana e da lixívia. Uma das políticas públicas para incentivo do crescimento da bioeletricidade na matriz elétrica brasileira é os financiamentos decorrentes do programa PROINFRA. Temos aqui nesse mapa uma distribuição regional das usinas de produção de eletricidade movida a biomassa. Observe a concentração no estado de São Paulo devido ao setor de produção de álcool e açúcar. Se detenha um tempo nesse slide. Nesse quadro, apresentamos as vantagens e desvantagens da produção de energia elétrica a partir da biomassa. Leia com atenção para debatermos posteriormente. A produção de biogás no Brasil vem principalmente dos resíduos de vinhaça de cana-de-açúcar, dos resíduos sólidos urbanos e industriais e das granjas, principalmente na agricultura cooperativa e familiar. Temos 2 frentes de ação para ampliar a produção de biogás no Brasil. Primeiro, o aproveitamento energético dos resíduos orgânicos agroindustriais e domiciliares para a geração desse biogás. E segundo, o desenvolvimento de tecnologias para a geração do metano a partir de uma degradação anaeróbica. Novamente peço para se deter um pouco nesse slide, para ler quais são os principais desafios para a produção e utilização da bioenergia no Brasil. Do lado esquerdo, nós temos os desafios tecnológicos e do lado direito, os desafios políticos e institucionais. Temos aqui um gráfico que nos mostra a evolução da produção de bioeletricidade no Brasil ao longo das últimas 5 décadas, de 1970 até 2020. Mesmo com uma grande evolução no último período, a bioeletricidade ainda representa 8,5% do total da produção de eletricidade no Brasil. Lembre-se que, no Brasil, a produção de eletricidade basicamente vem de hidroeletricidade. Na sequência, temos várias fotos de complexos energéticos e biodigestores que têm a biomassa como fonte energética. Nesse quadro, uma instalação de um aterro sanitário em São Paulo. Temos aqui um biodigestor típico de uma cooperativa agrícola. Vejam o complexo que é. Aqui, 2 tecnologias de biodigestores caseiros, um modelo chinês e um modelo indiano. Por fim, para debatermos os impactos ambientais desta fonte de energia, biomassa, colocamos aqui 7 pontos que seriam temas
a serem analisados ao debatermos os impactos ambientais: o uso e ocupação do solo, o transporte da biomassa, a própria população envolvida, a produção de efluentes líquidos, a própria emissão dos gases poluentes pela queima dessa biomassa, os recursos hídricos necessários para os complexos de transformação e os empregos e receitas vinculados a esse setor de biomassa.